Caros irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar num dos maiores tesouros da nossa fé, o Salmo 23. Um cântico atemporal que nos embala com a melodia da confiança e do amor, escrito pelo rei Davi, que ainda hoje ecoa nos corações dos fiéis. As palavras, apesar de simples, carregam uma profundidade comovente, como as águas calmas de um lago sereno. Elas nos falam de um Deus que cuida de nós com a mesma ternura de um pastor que zela pelo seu rebanho. E na tradição bíblica, meus irmãos, o pastor é figura central. Ele é o guia que conduz, a sombra que protege, a mão que alimenta. Não é por acaso que o próprio Jesus se auto-intitulou o Bom Pastor. Este salmo, portanto, é um espelho que reflete o cuidado divino dedicado a cada um de nós. Um amor sem medida, uma atenção constante, uma dedicação inabalável. Tal como um pastor que conhece cada ovelha do seu rebanho, Deus nos conhece na intimidade das nossas almas. O Salmo 23 é como um bálsamo que cura as feridas da alma, tanto nos momentos de alegria, quanto naqueles em que a tristeza bate à porta. Ele nos recorda que nunca estamos sozinhos. Temos um Deus que caminha lado a lado conosco, a cada passo que damos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus amigos, que declaração poderosa, uma explosão de fé inabalável na providência divina. Davi, o poeta deste salmo, sabia do que estava falando. Afinal, antes de ser rei, ele mesmo pastoreava ovelhas. Ele conhecia como ninguém a dedicação de um pastor para com o seu rebanho. Quando afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, estamos entregando a Ele as rédeas das nossas vidas. É reconhecer que os planos de Deus são perfeitos e que Ele nos conduz com sabedoria e amor infinitos. E assim como um pastor que chama cada ovelha pelo nome, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de as suplicarmos. Quando o salmista diz, nada me faltará, não quer dizer que teremos todos os bens materiais que desejamos, mas sim que Deus suprirá todas as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Ele nos concede o pão de cada dia, a força para vencer os obstáculos e a paz que excede todo o entendimento. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Que imagem inspiradora, meus irmãos! Pastos verdejantes, símbolo de fartura, de alimento abundante e nutritivo para o rebanho. Águas tranquilas que refletem a paz e o descanso, um bálsamo para a alma cansada. No turbilhão da vida moderna, é comum nos sentirmos exaustos, como ovelhas perdidas em meio ao caos. Corremos de um lado para o outro, preocupados com 1001 coisas. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos convida a descansar. Ele anseia nos proporcionar momentos de paz e renovação, assim como um pastor que conduz suas ovelhas a um oásis no meio do deserto. Os pastos verdejantes também podem ser interpretados como a palavra de Deus, alimento para a alma sedenta de fé e esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui, meus amigos, contemplamos Deus como o nosso restaurador, aquele que cura as feridas da alma e nos põe de pé novamente. Ele não se limita a nos dar descanso físico, mas renova nossas forças interiores, reacendendo a chama da esperança e nos impulsionando para um propósito maior. É como um oleiro que, com mãos habilidosas, molda o barro e dá forma a um vaso novo. A palavra refrigera evoca a imagem de uma fonte de água fresca que jorra num oásis, revitalizando a alma cansada. A vida, meus irmãos, é uma jornada cheia de desafios. É natural nos sentirmos desanimados, como ovelhas perdidas em busca do caminho de volta ao aprisco. Mas em sua infinita misericórdia, Deus nos oferece a sua mão como guia. Ele nos reconforta e nos orienta pelas veredas da justiça, conduzindo-nos de volta ao seu redil.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, este é um dos versos mais emblemáticos e consoladores do Salmo 23, uma mensagem de esperança que ecoa nos momentos de maior angústia. O vale da sombra da morte representa os momentos sombrios que atravessamos na vida, as provas que testam nossa fé, uma doença grave, a perda de um ente querido, o medo que paralisa a alma. Mas, mesmo diante da escuridão, o salmista declara com fé inabalável: não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está conosco. A sua presença é o nosso refúgio, a luz que ilumina a escuridão. Ele não nos abandona nos momentos de aflição, mas caminha ao nosso lado, como um farol que guia o navio em meio à tempestade. A vara e o cajado, instrumentos de trabalho do pastor, representam a proteção e a orientação divina. A vara, símbolo de defesa contra os perigos que espreitam o rebanho. O cajado, guia que conduz as ovelhas de volta ao aprisco. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que imagem extraordinária de honra e bênção! Deus, em sua infinita bondade, não só nos protege, mas também nos honra e nos abençoa abundantemente. A mesa farta, preparada diante de nós, simboliza a provisão divina e a celebração da vida. Mesmo diante da adversidade, mesmo quando tudo parece perdido, Deus nos oferece um banquete. É um lembrete de que a sua bondade não depende das circunstâncias, mas da sua infinita graça. A unção com óleo, um gesto de consagração, era reservada aos reis e sacerdotes. Aqui, vemos Deus nos tratando como filhos amados, ungindo-nos com o seu Espírito Santo e separando-nos para um propósito especial. Ele nos concede dignidade, valor e poder para vencer os desafios da vida. O cálice transbordante é a imagem da abundância divina, da graça que se derrama sobre nós, da alegria que invade nossos corações. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As palavras finais do Salmo 23 são como um abraço acolhedor, uma promessa de que o amor de Deus nos acompanhará por toda a eternidade. A bondade e a misericórdia divinas não são como a chuva passageira, mas como a nascente que jorra águas cristalinas sem cessar. Elas nos seguem todos os dias, como um rio que corre em direção ao mar. É o amor incondicional que nos cura, nos liberta e nos impulsiona para a vida plena. Habitarei na casa do Senhor. É a certeza da comunhão eterna com o Criador. Não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade que podemos experimentar aqui e agora, abrindo nossos corações à sua presença. Por longos dias, por toda a eternidade, desfrutaremos da sua companhia, do seu amor e da sua orientação. Meus queridos, o Salmo 23 é muito mais do que um conjunto de palavras bonitas. É um convite irrecusável à entrega total a Deus, um lembrete constante do seu amor incondicional por nós. Cada verso é como uma pincelada que compõe a imagem do pastor que cuida de suas ovelhas com amor e dedicação. Ele nos convida a descansar em seus braços, a confiar em sua orientação e a jamais temer os obstáculos da vida. A fé, meus irmãos, não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio às tempestades. É saber que temos um pastor que nos guia, nos protege, nos conforta, nos concede descanso e renova nossas forças. Um Deus que nos honra, nos abençoa abundantemente e nos ama incondicionalmente. A mensagem do Salmo 23 é atemporal porque responde aos anseios mais profundos do coração humano. A necessidade de segurança, de orientação e de amor. É o lembrete de que nunca estamos sozinhos,
pois temos um Deus que se importa com cada detalhe da nossa história.